Cassius, a gente estava falando um pouquinho antes ali no escritório, né? Eu conheci o teu negócio aí mais ou menos 4 anos e meio atrás, quase 5. Você foi ao Shark Tank, como você já bem introduziu aqui. Depois queria que você contasse dessa experiência, que eu acho que é super válida. Isso, o negócio, eu acho que ele passou por algumas transformações durante esses últimos 4 anos. E eu queria, cara, se você me permitisse, te perguntar qual era o modelo de negócio da Advis quando você foi no Shark Tank, que inclusive eu tenho certeza que muita gente que não viu esse episódio vai sair daqui, vai pesquisar e vai ver. Qual era o modelo da Advis naquele momento? Era um modelo de preço. Beleza. Né? Eu competia em preço. Então, eu cobrava um pouco mais barato que na época, contabilizei e o meu foco era preço. Foco era preço. Então, escala, volume. Escala e volume. Né? Então, a tecnologia que eu usava, diferentemente de outros, eu não desenvolvia. Eu peguei o que eu fiz lá atrás. Eu nunca fui muito bom de tecnologia, de gerar e criar. Então, assim, eu pegava as coisas que tinham de melhores e falei assim, como é que eu conecto essas coisas? Então, eu virei um hub de conexão. Né? E aí até hoje eu tenho um programador no escritório que ele fica conectando sistemas, integrando ferramentas e tal. Então eu tento extrair o melhor que a ferramenta tem. Certo. Mas então era muito mais tecnológico e focado em ser preço. Isso aqui. Que é uma coisa legal também, tá tudo certo, mas também não era exatamente aquilo que do meu propósito, que era de ajudar as pessoas a transformarem, realizar o sonho delas, né? A contabilidade, quando é só preço, ela é muito mais focada só no cumprir as obrigações. Isso aí. Né? E eu falei, cara, não é isso, eu quero de fato transformar a vida do cara, né? Ajudar o cara a crescer. Tá. E aí, nesse processo, eu saí do modelo 100% preço para hoje um modelo que é custo-benefício. Explica esse negócio. Então, o que hoje a gente faz? Eu deixei de querer competir em preço. Hoje eu tenho uma certa quantidade de entregas que eu ofereço num preço que não é totalmente diferente daquele que eu estava acostumado a fazer. Então, para você ter uma ideia, nesse processo dos últimos... que eu comecei faz uns 18 meses, eu, por exemplo, eu diminui quase 30% o meu número de clientes e aumentei 40% o meu faturamento. Qual foi o critério para a redução desse número de clientes e como é que foi? Tipo assim, cheguei no cliente e falei, cliente... Obrigado, você não faz mais sentido pra mim? É isso? Como é que era? Não, cara, eu fui olhar a margem. Perfeito. Né? Então, assim, o cliente pode ter um ticket pequeno desde que ele tenha uma margem boa. Tá. Então, assim, e como que eu defino a margem? É o quanto do meu time demanda para aquele cliente. Então, assim, eu tenho hora das pessoas. Né? Então, a gente tem um sistema que controla o quanto que cada um gasta de tempo em cima da empresa. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente olha aquilo. Então, assim, se o cliente a gente tem um time que gasta muito pouco tempo e ele paga um ticket pequeno, a margem é boa. Tá tudo bem. Agora, o que a gente percebeu? Que tinha muito cliente que pagava pouco e que demandava do time muito. Tá. Né? Então, eu fiz 2 coisas. Uma, eu chamei esse cliente para renegociar. Legal. E outra, o que eu vi que não ia querer renegociar, eu aumentei o preço. Então, eu não falei para ele ir embora, mas falei. Né? E muitos renegociaram, porque quando você tem métrica para mostrar, cara, quando você entrou era assim, hoje é assim, não faz mais sentido para mim. E aí você mostra, seu faturamento, sua quantidade de vínculo de folha, cara, olha só, eu não tenho mais condições de te atender. Então, ou você volta para aquele formato, ou o preço é esse. E muita gente mudou o preço. Eu todo ano faço esse exercício, por exemplo, eu aumento só nessa brincadeira entre 5% a 10% do faturamento sem fazer nada. Sem cliente novo. Só dos que eu já tenho, eu hoje monitoro a atividade deles, a quantidade de notas fiscais, então eu monitoro isso agora de perto. E aí isso foi um diferencial, por exemplo. Eu falei, cara, vou olhar isso aqui e vou mudar. E cliente que realmente não fazia sentido, porque a gente pegava, no começo você tá pegando todo mundo, e hoje não, hoje assim, se não tiver dentro do meu ICP lá, né, meu perfil de ideal de cliente, eu posso até atender, mas vai ter que ter um preço diferenciado. Atender por atender, eu já não tenho mais essa vontade que eu tinha lá atrás. Então, hoje a ideia de fato é ajudar o cara a fazer o negócio dele vingar, né, porque é isso que vai me ajudar com outros produtos que a gente tem. Então, eu ajudo o cara aqui no básico,
tentar fazer um básico muito bem feito, para depois poder ajudar o cara em outros produtos que tem um ticket com valor agregado maior. Então, por exemplo, o cara se prospera aqui, amanhã ele vai ter bens no nome dele, eu vou oferecer um serviço de holding patrimonial, que é um ticket já bem mais alto. Né? Ou vou fazer uma recuperação tributária, que é um ticket bem mais alto também. Então, mas se eu não fizer esse bem feito aqui, o cara nunca vai... Então, assim, se ele é só o cara que está ali preocupado em emitir uma nota fiscal, PJ, né? É um cliente bom, desde que ele seja só aquilo, ótimo, mas eu não vou poder vender mais nada para ele, porque ele não vai ter interesse. Okay. Né? Agora, quando você começa a entender que tem alguns clientes e o mercado é assim para todos, né? Você fala, cara, eu quero pegar esse cara porque esse cara eu consigo monetizar em várias frentes. Uhum. Então foi nesse processo que eu venho mudando e oferecendo essa questão do custo-benefício. Então os benefícios são óbvios, né? E o custo a gente cobra um pouquinho abaixo do que talvez a média de mercado cobre. Sim. Mas é completamente diferente o nível do ticket em relação àquele que quando eu comecei lá atrás. Sim. E assim, eu percebo que uma dificuldade, uma dor talvez dos contadores seja chegar nesse nível de profissionalização do processo para demonstrar isso para o cliente.